Olá, como vai? Tudo bem? Então, esta semana especial está sendo uma oportunidade para falarmos a respeito das famílias imperfeitas. A família humana, temos percebido, temos estudado, temos analisado, a família humana é imperfeita, porque ela é composta por pessoas imperfeitas. O ponto-chave para nós aqui não é mostrarmos uma mensagem de desânimo, de desistência, mas ao contrário, fazermos parar e pensar que às vezes a gente está desanimado por alguma coisa que acontece na nossa casa e temos que lembrar ou talvez conhecer que ela é uma coisa comum das famílias humanas, é comum aos seres humanos. E hoje eu gostaria de tratar deste assunto que para mim tem sido assim um verdadeiro desafio, esta realidade, o fruto da imperfeição. O fruto da imperfeição é o que nós não queremos. Na verdade, não queremos mesmo. Quando a gente faz uma opção por algo que não é próprio, que não é certo, mas movidos pelo nosso impulso, no momento em que o impulso dita a ação, nós não temos consciência das consequências dos resultados. E nós agimos, muitas vezes agimos movidos pelos nossos impulsos. Quando as consequências vêm, elas nos chocam, nos assustam, nos abatem. E uma das coisas muito comuns que nós não queremos é assumir que fizemos conscientemente. Quando nós não queremos assumir, tem uma coisa que nós fazemos. Nós achamos um culpado, achamos uma razão. Às vezes não é uma pessoa, mas é uma circunstância. É muito comum a gente justificar falhas achando explicações fora da gente. Isso é natural do ser humano. Mas eu quero introduzir o assunto do fruto da imperfeição com um texto de Gênesis que talvez muita gente não tenha prestado atenção no seu conteúdo. Está no capítulo 5 do livro do Gênesis e aparece nos versos 1 a 3. Diz assim: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Verso 2: Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou ser humano, ou homem, como está na tradução em português. Verso 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. O registro bíblico do Gênesis, ao repetir a história da criação, ele não coloca os primeiros filhos de Adão e Eva, nem as filhas, mas coloca o filho que deu origem à descendência fiel a Deus. Não que todos tenham sido fiéis, mas é em Sete que as descendências de Adão e Eva vão gerar o nosso Salvador e a realidade daqueles que seguiram a Deus. Estava contrastada com um outro filho que aqui não aparece no registro, neste registro, que cometeu o primeiro crime no meio humano, que foi Caim, que matou seu irmão Abel. O registro bíblico do capítulo 5, ele mostra a genealogia de Adão, aqui diz as origens, quando Deus os fez, ele diz que a semelhança de Deus o fez, e que diz no versículo 3, de que o filho, a sua imagem, a semelhança e a imagem de Adão. Isso é muito importante. Eu quero relatar um fato que experimentei numa apresentação da criação. Isso aconteceu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, um lugar chamado Lancaster. Aquele lugar tem um estúdio extremamente gigante de um grupo evangélico que apresenta várias histórias bíblicas com representações musicais. Mas assim, fora de série. Encantou-me demais a história da criação. Linda demais, até a forma a ideia que tiveram na cabeça de mostrar o homem sendo criado, feito pela mão de Deus, surgindo da terra, foi algo fantástico realmente. Mas chocou-me demais, eu não sei se chocou é a palavra certa, mas me espantou e me emocionou. Eu estive lá com a Yara e com um familiar que nos visitava, ficamos tão impressionados que depois
pagamos novamente, levamos nossos filhos para verem, queríamos que todos eles testemunhassem. E impressionante, este quadro que eu vou mencionar agora, ele me emocionou demais a primeira vez. Eu não consegui conter as minhas lágrimas. E na segunda vez eu imaginei, agora eu já sei que vai vir, eu já sei essa parte. Não vai, mas não houve como. Naquele momento, de novo, eu fui tomado pela emoção e juntamente comigo todos os meus familiares. A Yara, os filhos, impressionante. Que momento era esse? Que cena era essa? Foi a cena da reflexão de Eva. Foi quando Eva refletiu sobre as consequências da sua desobediência. Veja, eles foram muito felizes em destacar um aspecto. Eles não colocaram os dois, eles colocaram Eva, que foi a primeira que tomou contato com a serpente, no caso com Satanás, e que enveredou para a desobediência. Impressionante ela olhar para os filhos, ver o criminoso Caim, planejando e executando a morte do seu irmão, por uma simples razão: Abel era justo e ele era injusto. Abel era bom, ele era mau. Mas os dois, nós já entendemos isso aqui, os dois saíram da descendência já pecaminosa de Adão e Eva. Os dois já eram pecadores quando nasceram. Quando nasceram os filhos Caim e Abel, Caim o mais velho e Abel o mais novo, seus pais já eram pecadores. A semente que um pecador gera é de um pecador. Eu até brinco às vezes com os casais, eu digo, um pecador casado com uma pecadora gera um pecadorzinho, não tem como ser diferente. Às vezes nós não gostamos disso, mas a criança que nasce, ela nasce com tendência pecaminosa. E é assim a história desde a desobediência. Portanto, Caim e Abel já eram os dois injustos, os dois já eram propensos para o mal. Mas a Bíblia diz que Caim era injusto. Ela diz isso no Novo Testamento, na primeira epístola de João. Ela diz que Abel era justo e Caim era injusto. Ou Caim era mau e Abel era bom. Que as obras boas de Abel provocaram a ira de Caim. Então, o que eu quero que nós percebamos é que o fruto da nossa relação marido, mulher, pai e mãe gera uma criança com propensão para o mal. A educação adequada, o ensinamento das verdades, a vida coerente dos pais não garantirá que os filhos seguirão aquilo que nós estamos dando. Há nos seus genes estruturas que nós não entendemos, que influenciam uma propensão maior para um lado. Tem criança que desde pequenininha já contesta, em parte ao seu temperamento e em parte à rigidez de uma natureza forte que vem. Ela não é caráter, ainda não é o caráter. Uma criança de resistência temperamental, ela vai exigir dos pais duas coisas constantes. Muito mais amor. Você tem que amar mais quem te incomoda. Uma esposa que te irrita vai exigir de você muito mais amor. Um marido que te incomoda, que te deixa frustrada, que desanima e até irrita também, você vai ter que amar muito mais. Porque o amor é resultado de uma escolha, de uma decisão, de olhar para alguém e dizer: eu preciso cuidar dessa pessoa, eu preciso atendê-lo, eu preciso assisti-lo. Essa criança que é difícil, ela precisa mais amor, ela precisa mais atenção, ela precisa mais suporte. Então, o primeiro ato é amor. O segundo ponto que os pais precisam ter é serem firmes, perseverantemente firmes. Uma atitude e um comportamento de uma criança, que é o comportamento mau e a atitude má, precisam ser repreendidas, reprimidas e educadas, instruídas. Mas a repreensão é para a ação, a conduta, não para a criança. Ela precisa entender que você a vê com valor, que você a ama e de que você a aprecia. Mas não aprecia seu gesto, seu ato, sua atitude, você não aprecia o seu comportamento. É muito difícil nós separarmos uma coisa da outra. É muito difícil. Normalmente nós agimos atacando o ato, mas atingimos a criança. Isso desanima. Não só desanima, como ela tendo feito algo por seu impulso natural, ela conclui que não há nada de errado nisso. Aliás, até os adultos pensam assim, mas as crianças muito mais.
Então eu gostaria que nós parássemos para refletir num detalhe importante desse texto que não se percebe, não se nota à primeira leitura. E eu gostaria de chamar a atenção. Veja, no capítulo 1 do Gênesis, no versículo 27, a Bíblia diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No verso 26 ele tinha dito: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. No capítulo 5, porém, depois da desobediência, o relato sagrado diz assim: este é o registro da descendência de Adão, Gênesis 5, verso 1. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou ser humano ou homem. Veja que neste texto só é mencionada a semelhança com Deus. Ou seja, nós preservamos depois do pecado a capacidade de pensar, escolher e agir como Deus é. Nós somos seres morais. O verso 3, porém, diz assim: aos 130 anos Adão gerou um filho. Agora vejam o detalhe a Bíblia descrever o filho de Adão. A Bíblia diz assim: Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. O caráter de Adão natural era pecaminoso. A tendência da criança natural era pecaminosa. A sua criança tem uma tendência pecaminosa. Você, embora adulto e cheio de instruções, cheio de experiências ruins, cheio de lições que você já aprendeu, ainda a sua tendência é ruim. A conversão a Jesus Cristo, a conversão do pecado, a vitória do Evangelho na nossa vida não elimina a nossa tendência pecaminosa ou as nossas tendências individuais, tendências pessoais. Não elimina a tendência, presta atenção nisso, não elimina a tendência. Por isso, quando eu olho para alguém na minha casa, eu não posso olhar para o mal que ele fez. Eu preciso olhar para a pessoa que ele é. Mas, na verdade, a pergunta é: que pessoa ele é para mim? Que pessoa ela é para mim? Ela esposa, ele marido, ele filho, ela filha, ele pai, ela mãe. Que pessoa é ela para mim? É a pessoa que eu construí dentro de mim. Que pessoa eu construo dentro de mim? Se eu focalizo a minha atenção mais vezes, mais tempo no que me incomoda no outro, é esta visão que eu tenho dela. É esta pessoa que está armazenada dentro de mim. No momento de uma provocação ou de uma necessidade de lidar com uma coisa desagradável, brota de mim a reação àquela pessoa que eu construí dentro de mim. Não estou dizendo se foi real o que ela fez, se não foi real. Isto não é importante nesta avaliação que estou fazendo. Mas é eu querer construir do outro uma imagem positiva na minha mente. Então, como é que eu construo isso? Qual a maneira que eu posso construir isso? Essa é uma grande questão. Se eu preciso isso e o outro me incomoda muito, como é que eu faço para construir isso? Simples. Olhe para o outro o tempo todo vendo coisas boas. Na verdade, procure coisas boas. Porque nós, seres humanos, somos assim. O certo que o outro faz não faz mais que a obrigação. O errado tem que cair matando em cima. Mas a verdade é a inversa. Se eu tenho tendência, se eu fui criado à imagem e semelhança de Adão, e não mais à imagem e semelhança de Deus, eu tenho propensão para o mal. A probabilidade natural dos seres que estão comigo, eu, incluindo a mim, minha esposa, meus filhos, meus pais, as pessoas que vivem comigo nesta família, nesta casa, a propensão natural delas é para o mal. Não é acertarem, é errarem. Mesmo estas pessoas buscando Jesus, elas se esforçam, lutam, mas tem um componente delas lá no seu íntimo que batalha contra elas, que luta contra elas e que trazem dificuldade. Eu vivi, na verdade, uma das experiências mais lindas no meu ministério de aconselhamento com um casal ateu. Na verdade, ele é ateu e ela budista. Ele me procurou quando estava com dificuldade no seu relacionamento e a ponto de se separar. Quando eu coloquei as 3 condições para ajudá-lo, eu tenho 3 condições que coloco para todas as pessoas que eu ajudo. 3 condições. Número 1, força de vontade individual. Cada um tem que querer ser ajudado ou ajudada pelo aconselhamento. Número 2,
fidelidade às minhas orientações. A pessoa precisa acreditar no meu trabalho, senão eu não consigo ajudar. Ela tem que experimentar as recomendações que eu faço, mesmo que ela às vezes não concorde, não conheça, mas ela procurou alguém para orientar, ela deve seguir. Segundo ponto, então, fidelidade às minhas orientações. Ponto número 3, confiança no poder de Deus. Esse rapaz me respondeu. O primeiro e o segundo, tudo bem para mim. O terceiro, impossível. Possível? Por que impossível? Ele disse, porque eu sou ateu. Eu não creio nem na existência de Deus, nem em Deus. Falei, então eu não posso te ajudar. Ele falou, como assim? Falei, não posso te ajudar. Você não pode fazer isso comigo? Ele falou. Ele ficou bravo. Eu tinha um escritório, uma porta comercial aberta para atendimento no período em que fazia o doutorado. Eu estava desligado da organização. Eu tinha uma porta comercial, é verdade. Ele falou, você não pode fazer isso comigo, exigir que eu tema a Deus, que eu creia em Deus, para você me atender. Eu falei, você está certíssimo, eu não posso exigir. E você não pode exigir que eu seja o seu terapeuta, o seu conselheiro, sem esse item, porque as condições do meu trabalho estão vinculadas ao que dá resultado. Ele falou, isso não vai dar certo. Os 2 primeiros eu aceito. Eu falei, então não vai ter negócio entre nós. Aí perguntei para ele, por que você veio aqui? Ele falou, porque eu vi a vida de uma pessoa que eu conheço mudada, e eu consultei a ela, o que aconteceu com ela, ela me contou que estava sendo orientada por você. Então, e você acha que fui eu que fiz a diferença na vida dela? Não, eu dei orientações e esclarecimentos, eu busquei o conhecimento de Deus, eu submeti as orientações da psicologia a um equilíbrio daquilo que Deus diz, e assim eu apresentei a orientação para essa pessoa que você conhece. Então, quando ele disse, olhou para mim, ele falou, e o que você quer dizer com isso? Eu falei, eu quero dizer o seguinte, o componente diferencial que eu ofereci para ela, que se viu essa diferença, ficou com ela. Ela não é mais minha cliente, mas o poder continua, que é o poder de Deus. Mas como é que eu faço? Ele disse. Como é que você faz? Se estuda a Bíblia. A Bíblia? Se ainda do tempo da Bíblia, eu falei, escuta, nós dois temos que ser, porque a Bíblia vem antes de nós. Ela dá origem à nossa existência. Resumindo, este homem aceitou estudar a Bíblia e eu aceitei fazer a terapia com ele. Este homem passou a crer em Deus. Hoje esse homem já é batizado, ele e a esposa, ou seja, 4 ou 5 anos depois desse trabalho de aconselhamento, ele aceitou Jesus como seu Salvador e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes desta experiência de conversão, ele estava no processo de conversão. E um dia eu disse para ele, você não faz referências à sua esposa, você não elogia, você só olha, porque ela era muito crica, ela era muito crítica, ela era muito exigente, a esposa dele. E ele era muito solto, sabe a pessoa solta, largava as roupas em todo lugar, era desorganizado por completo, e ele totalmente descontraído, e ela totalmente tensa. E ele olhava demais esse espírito dela. Falei, não olha para isso, olha a beleza dela, você gosta dela? Gosto. Acha ela bonita? Acho. Fale para ela. Olhe para isto, olhe para as coisas boas. Tem coisas boas que ela faz, ela organiza todas as minhas coisas. Olhe para as coisas que ela faz, então. Preste atenção no que você gosta do que ela faz, porque quando você namorou com ela, foi isso que te chamou a atenção. Volte a prestar atenção nisto. Não use como direito seu ela ser o seu jeito. Ela não é o seu jeito, ela não é a sua imagem. Ela não é a sua imagem. E ele então começou a olhar isso. E um dia ele comprou uma flor para ela. Chegou na casa. A casa, eles eram muito ricos, então o apartamento não tinha como ele chegar e bater a porta. Ele tinha a chave, condomínio fechado, difícil, mas ele bateu a porta. Ela abriu a porta, abriu brava. Deu brava, já deu bronca nele. Ele estava com a flor atrás de si, para dar para ela. Ele falou para mim, olha, quando eu olhei para ela daquele jeito, me deu vontade de pegar a flor e meter na cabeça dela. Ele estava muito, mas muito bravo. Mas eu tinha dito para ele o que está no texto de Paulo aos Efésios. Me acompanhe, por favor. Em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala da realidade que os seres humanos têm que enfrentar na sua vida. No capítulo 6, nos versículos 10 a 12, finalmente, diz o apóstolo Paulo, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder, dizem outras traduções. Vistam toda a armadura de Deus para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades das trevas, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta é contra quem? A nossa luta é contra poderes espirituais do mal, das regiões celestes.
os dominadores deste mundo. O próprio Jesus, quando falou a respeito do príncipe deste mundo, ele identificou que ele não é ainda o príncipe deste mundo. Ele disse, aí vem o príncipe deste mundo, que é Satanás, e ele nada tem em mim. O nosso ponto-chave e importante é, nós estamos num mundo dominado pelo mal. Nossa natureza não precisa estar dominada por ele, mas a nossa natureza é propensa a seguir os seus conselhos. Então, a luta nossa não é contra carne e sangue. Este homem entendeu que ele não tinha que lutar contra a esposa. Você precisa entender que a sua luta não é contra o seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não bata nas pessoas que estão perto de você. Mesmo que elas errem, fale dos erros. Expresse seu sentimento, não tem problema nenhum. Mas cuide para preservar a relação. Porque essa pessoa vai permanecer do seu lado. Filho você não pode mandar embora. Esposa você não pode mandar embora. Jesus disse aquilo que Deus uniu, jamais homem algum separe. Se eu vou ter que conviver com a pessoa, se eu souber que eu não posso me desfazer dela, eu vou trabalhar melhor a minha relação. Eu vou pensar mais no que eu faço. Eu vou trabalhar isso para que possa preservar a nossa relação. Este homem olhou para a mulher, ficou irritado, segurando a flor e pensou, minha luta não é contra ela. É Satanás que eu tenho que pegar. Então ele levantou e falou, aqui é o que eu trouxe para você. Pensam que ela mudou, continuou brava. Falou, põe no vaso. Ele ficou irritado de novo, mas mais controlado na segunda vez. Colocou no vaso. Ela insistiu brigando com ele, reclamando. Ele voltou-se para ela e falou, você não percebeu que eu não quero brigar com você? Quando ele falou nesta calma, neste tom de voz, caiu a ficha. Ela acordou. Expôs para ele o que estava chateada, não era com ele e com a flor, mas um incidente doméstico que tinha passado já. Ele pôde apresentar a sua razão do que fizera. Felizmente, no caso, ela se equivocara por uma informação inadequada da filha pequena de 6 anos. Olha que instrumento Satanás usou, uma criança de 6 anos. Mas o esclarecimento só foi possível porque ele parou para ver, não é contra ela que eu estou lutando. A luta, naquele momento que ele tinha, ele falou para mim, era dentro de mim, ele disse. Era o meu eu querendo a honra daquilo que eu estava fazendo. Como eu trouxe uma flor, como ela me contesta na hora que eu trouxe uma flor? Ele falou, eu descobri que ela não estava sabendo que eu estava trazendo uma flor. E eu não estava sabendo o que a estava perturbando até aquele momento. Eu precisava penetrar nas suas preocupações e ela penetrar nas realidades do que eu tinha feito. Sem uma reflexão controlada por si, independente do outro, não haveria essa condição. Quando ele olhou para ela, ele não a viu como sendo contra si, mas dizendo, há alguém interferindo na nossa relação e ele quer a destruição. Então vejam, no livro do Gênesis, no momento em que Jesus fala com a serpente, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, ele fala com a serpente dizendo que um dia ele iria destruí-la através de uma semente da própria mulher. Mas ele disse, esta semente vai gerar nos descendentes da mulher, que na verdade são os descendentes da serpente, isto é, o descendente da serpente e o descendente da mulher são os mesmos. Ele disse, colocará inimizade entre ti, serpente, e a mulher, que agora eram amigos. Eva era amiga de Satanás por natureza, e Jesus disse, eu vou colocar uma inimizade entre ti e a mulher, e entre sua descendência, a descendência da serpente e o seu descendente. Só tinha uma pessoa que podia implantar em nós uma inimizade contra Satanás, porque naturalmente somos amigos dele. Então, quando eu ajo dentro da minha casa, mesmo sendo cristão, mesmo sendo batizado, mesmo sendo ungido pelo Espírito Santo, mas quando eu ajo dentro da minha casa, absorto nas minhas inclinações, absorto naquilo que eu sinto e penso no momento que alguma coisa é errada, eu vou manifestar o espírito de Satanás. Nenhuma inimizade há dentro de mim contra o meu impulso. O meu impulso diz, bata nela, eu vou e bato. Fale forte, eu vou e falo, porque não há inimizade. Eu não estou dividido, eu estou indignado com o que o outro fez e eu saio batendo. Mas quando me dói dentro de mim a divisão de um sentimento, eu não quero sentir isso contra ele, eu não quero sentir isso contra ela, eu não quero sentir isso contra o meu filho. Quando dentro de mim bate esse sentimento e eu me divido, louvado seja Deus, o Espírito Santo está criando essa divisão dentro de mim. Ele está criando
a insatisfação com as minhas inclinações. Olha que coisa interessante. Eu não estou ficando bravo com o que o outro fez, com o que me provocou. Estou ficando bravo com o que eu estou sentindo que eu não gostaria de sentir. Eu não quero mais sentir. Eu vivo não mais eu. Yes, amém. Eu não quero mais sentir. Essa batalha dentro de mim é gerada pela semente nova da verdade, a semente da palavra, a semente do Evangelho. Jesus Cristo dentro de mim é o poder dele se manifestando em mim. A nossa realidade é que somos frutos da injustiça e da imperfeição. Nossos pais são injustos e imperfeitos. Nós somos frutos disso. Nossos filhos também são. Mas a palavra de Deus nos dá mensagens muito, 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 muito confortadoras, que nos ajudam a ver, nos ajudam a caminhar. Olha Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Nós todos somos inclinados ao pecado e todos cometemos o pecado. Eu não estou dizendo que precisamos permanecer no pecado, muito menos pecando. A primeira epístola de João diz isso. Primeira epístola de João, capítulo 3. Olha que bênção, que maravilha, essa compreensão que nós temos aqui no capítulo 3 da primeira epístola de João, a partir do versículo 7. Ele diz assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele, Jesus. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olhe bem. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, ele não pode viver em pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, olhe bem, presta atenção. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Nós estamos numa relação de pessoas imperfeitas. Se eu consigo controlar meus impulsos pelo poder de Jesus, eu posso ter a natureza pecaminosa, mas a semente que está em mim é outra. Mostre isso na sua casa. Esta é a religião que conta. Aqui é vista por quem está bem perto de você. Você pode ter a experiência do fruto da injustiça, mas quando Jesus entra em você, a justiça começa a aparecer. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que Deus implante em você essa semente que cria a divisão entre as duas partes. Pai amado, nossa tendência é pecaminosa, mas a nossa nova natureza faz toda a diferença. Ajuda-nos a submeter-nos à semente do Teu Evangelho, ao poder do Espírito Santo, e que essa divisão dentro de nós nos deixe inconformados com a injustiça e dispostos a fazer Tua vontade em nossa casa e com os nossos queridos, pela graça de Jesus. Amém.